Você foi convidada para um chá revelação? Ai, adoro essa festa. Eu fui lá na Espaço Nascer pegar dicas de lembrancinhas que nós podemos levar para esse momento tão mágico. Olha só. Chá revelação, essa novidade tem tomado de conta das mamães. Todas as vezes agora que a gente vê, será que é menino ou menina? Sempre tem uma surpresa envolvida. É um bolo, é um balão, é uma fumacinha colorida saindo. As mães estão sempre inovando. Estou aqui na Espaço Nascer com a Cristiane para saber, Cris. A gente foi convidada para um chá da revelação e aí a gente não sabe se é menino ou menino, o que a gente vai levar. É sempre bom ter uma lembrancinha, alguma coisa. Como é que a gente deve proceder? Sim. Geralmente, as mamães põem peças neutras. É o branco, é o amarelo, é o creme, o vermelho, o verde. Então, assim, geralmente são peças neutras. A gente tem bastante opção aqui na loja. E pelo crescimento do chá revelação, eu estou sempre buscando cada vez mais uma quantidade maior dessas peças. Então, assim, as mães que fazem o chá revelação, elas continuam fazendo o chá baby, uma coisa não interfere na outra. Porque o chá baby já é mais lá na frente, né? Exatamente, são duas situações bem diferentes. O chá revelação é bem legal, a gente vê, né, aquela festa toda, aquela felicidade toda, em saber se vai ser menino ou menina, mas geralmente elas optam por peças neutras. Já tivemos algumas situações também onde a mãe colocou o azul e o rosa. Ela colocou peças de menino. Instinto, sério? Ela colocou peças de menino e peças de menina. E foi, deixamos tudo separado de menino e de menina. Né? E às vezes quando passava um cliente novo, dizia, é gêmeos? Não. não sabe o que é ainda. E depois ela trocou as peças que não estavam. Dá pra trocar também de boa, Trocamos também sem nenhum problema. Ai, gente, por isso que é tão bom o Espaço Nascer. Me tira uma outra dúvida, quais são as peças? Me fala pra gente, esse é o quê? Toalhinha que a gente pode dar? Do chá revelação, entre as roupinhas, tem muita roupinha neutra. Acho assim que um item que fica mais difícil seria a questão dos sapatinhos, né? Não tem muito como diferenciar. Mas tem muita coisinha, toalhinha, um joguinho de berço, brinquedo, pronto. Os brinquedos, 90% dos brinquedos são neutros, né? Eles são coloridos, até para ter toda uma estimulação da criança, né? Tem todo um porquê, do porquê que ele é colorido, porquê que várias situações. Mas o brinquedo é uma excelente opção. E até mesmo carrinhos, bebê conforto, alguns itens que as mães preferem ele neutro, porque ela pode usar na primeira gestação, se for o caso, e em outras. Ai, que bacana. Ótima dica, então, porque já fica separado. Você faz um investimento só do carrinho, do berço. Sim. E aí, segundo o bebê já tá ali guardadinho, já não precisa ter um segundo custo. Isso, exatamente. Fantástico. Tá aí, mamães, dicas. Então, se você foi convidada para um chá da revelação, aqui na Espaço Nascer tem muitos itens que são tons neutros, que são uma excelente relação custo-benefício, né? Porque são lembrancinhas também, assim como no chá baby, são lembrancinhas para você levar no chegada, né? Sem nada no evento. Hoje você já tem de diversos produtos, de diversas marcas, você tem as três opções: o azul, o rosa e o neutro. Isso acontece na mamadeira e isso acontece em várias outras peças. Pronto, perfeito. Foi convidada para o chá da revelação? Já sabe, vem logo de olhos fechados aqui para Espaço Nascer, que tem muita opção de peças lindas, uma excelente relação custo-benefício e neutras para você chegar e fazer bonito lá na festa. Gente, lembrando que a Espaço Nascer arrasou agora na campanha do Dia das Mães. R$6.000 em compras lá no Espaço Nascer. Nossa, dá para pegar muita coisa. Entra lá no Instagram, @AlinePapoMãe. Lá vai ter o post oficial, presentão Dia das Mães, R$6.000. É super simples, você segue os dois perfis, né? Espaço Nascer, Aline Papo Mãe, marca 3 amigas e pronto. É só torcer que você já está concorrendo a R$6.000. Gente, acho que é pirar naquela loja com tanta coisa linda para o nosso filho. Então não perde tempo não, entra lá para você concorrer. E agora mais perguntas sobre depressão infantil. Doutor, depressão no adolescente é mais complicado? Porque ele pode se trancar no quarto e a mãe não perceber muita coisa, pode ser? Tem uma diferença na característica da depressão do adolescente, principalmente levando em consideração o gênero. Os meninos, ele pode demonstrar mais agressividade, irritabilidade e bater de frente com a figura de autoridade, né? No caso, os pais ou alguém que cumpra esse papel. Então, ele pode sim demonstrar até alguns comportamentos de oposição, ou seja, desobediência. A rebeldia é uma característica da depressão? Pode acontecer também, principalmente em adolescente. Essa manifestação
ao invés da característica tristeza, humor deprimido, pode aparecer dessa forma, de explosões de irritabilidade. Que bom saber disso, doutor. Então, o alerta aí para as mamães. Às vezes, aquele adolescente rebelde, ele pode estar com depressão e ele não externa na forma de tristeza, ele pode estar com rebeldia. Depressão é mais comum em menino ou menina, em moço e rapaz, ou não faz diferença? No início da vida, é igual entre os sexos, mas na medida que vai, digamos assim, amadurecendo, a partir da adolescência e idade adulta, é mais comum em mulheres. Em mulheres? Por quê, doutor? Sim, há vários fatores, né, de vulnerabilidade. As mulheres têm fatores estressores, como a maternidade, né, que a gente sabe que tem o lado bom, mas também tem o seu ônus, né, essa demanda. Tem a famosa depressão pós-parto também envolvida. Existe também a envolvida. depressão pós-parto, ou seja, tem todas as peculiaridades, dupla jornada de trabalho, que já está se modificando um pouco, mas a mulher ainda trabalha muito, tem muito estresse, tem várias explicações hormonais também. As meninas têm mais a questão por conta das questões hormonais, né? Então, assim, depois da menarca, então, a produção de hormônio aumenta mais, então, pode acontecer, realmente tem a questão da TPM, né? Então, se confundem bastante, ou então exacerba-se mais, se por acaso a menina, a adolescente, a pré-adolescente, estiver passando por um processo depressivo, realmente, ele pode se exacerbar um pouco mais em irritabilidade, em isolamento, em enfrentamento, né, que nós temos aí realmente outras comorbidades também, pode ter um desafio, uma oposição junto com a escola, com o pai, com a figura de autoridade. Pode haver uma questão dela começar realmente a mudar um pouco do seu repertório, se afiliando a outros grupos que talvez sejam contraditórios à sua educação em casa, à educação da escola, por exemplo, como grupos de... Não que sejam ruins, né? Mas de grupos de punk, rock, funk, não sei, depende de cada contexto, depende do que é moda para os adolescentes, daquele momento ali, para se rebelar e de alguma maneira assim, olha, eu também existo de outra maneira. Mas eu fico imaginando a cabecinha da mãe como é difícil, porque ela pode pensar, gente, isso é uma fase, a pessoa está na adolescência, está cheia de hormônio e tal, é uma fase, vai passar. E aí, eu sempre quero bater muito nessa tecla, porque eu entendo a dificuldade desse diagnóstico. Como é que a mãe vai perceber se a criança está rebelde, é só uma fase, vai passar? Porque também a gente não quer deixar aqui ninguém paranoico, né? Assim, ai meu Deus, está com depressão, está com problema, tem que tomar medicação e tal. E como é que a mãe percebe isso? É quando está demorando muito a passar essa fase? Como é que a gente pode diferenciar, nesse caso do adolescente? A questão da duração, né, dessa mudança, né, porque a gente entende que é uma fase de estruturação da personalidade ainda. Quanto né? tempo que a mãe percebe, caramba, já está com 1 ano desse jeito, está demorando demais? Há 1 ano com certeza, tá? Então, a mãe também, os pais não precisam ficar com todo esse peso sobre suas costas, tá? Então, se já está demorando tanto tempo assim, vale a pena levar para um profissional, botar o adolescente para conversar. Às vezes é muito comum uma atitude negativista, né, que é ele não querer falar sobre nada ou então negar aqueles dados que a mãe traz durante a consulta, mas eu acho que não é um peso que os pais devem carregar sozinhos, isso deve ser compartilhado. Existem fatores como os rituais, que são importantes, são, não digo gatilhos, mas são portais interessantes, né? Os rituais de tipo festividades das famílias, familiares, por exemplo, né? Que às vezes não está afim de ir para o evento, não está afim de se enturmar com aquelas pessoas. É importante que os pais estejam atentos a esses eventos, porque assim, ano passado ele ou ela estava juntinho brincando com os primos, com os amiguinhos. Esse ano, por que minha filha não ficou, meu filho não ficou mais perto dos primos? E aí você tem que também verificar. É adolescência? Tá bom, então vou analisar um pouco mais, né? E aí verificar, são múltiplos fatores, não é tão fácil também você diagnosticar, você até certificar de fato que aquilo é adolescência, né? Ou depressão, até porque existem outros problemas também, como distimia, pode ter outros fenômenos como bipolaridade, você não detectou de fato aquela variação de humor, então é importante verificar isso, né? Observar. Fora a questão da duração dos sintomas, também você observa a questão da limitação funcional no dia a dia. Ou seja, se é um adolescente, ele começa a faltar à escola, ele começa a faltar compromissos, ele evita situações sociais. Então, tem todo um contexto que ajuda a dar o diagnóstico. E aí, na opinião dos senhores, como é que os pais devem se portar? Por exemplo, ele não quer ir na festa de aniversário da tia. A gente vai dizer, você vai para a festa de aniversário da tia? Sim. Ou, você não quer? Pois tudo bem, fique aí, na opinião de vocês. É difícil falar isso, né? Vai depender como eu falei, vai depender do estilo parental.
né? Se o estilo parental dessa família é participativo, então vai ouvir, vai buscar as razões. Filho, por que você não quer ir mesmo? Vamos conversar. Né? E aí, dependendo, assim, pode acontecer de uma família ter um estilo parental participativo e a criança, sim, ainda assim, por outras razões contextuais ou da própria desenvolvimento, né, começar a apresentar, assim, uma depressão. E aí, como eu falei para você, depressão, ela não vem do vácuo. Sempre tem um motivo, não é, doutor? Tem um fator. Sempre tem alguma coisa, existe algum um fator aí, ainda que ele seja incompreendido, isso, né? Mas existe. E aí, como eu falei novamente, assim, o fator linguagem, né, da comunicação, da verbalização da criança, do adolescente, nós adultos dificultamos a falar, né, descrever às vezes, porque nós não somos educados a falar sobre nossas emoções. É difícil falar sobre nossas emoções, descrever em função de que cada fenômeno, eu estou triste, depressivo ou qualquer problema nesse sentido. Imagine para uma criança que está em desenvolvimento ou um adolescente também. Então, por mais que o estilo parental da família seja participativo, pode ser que a criança possa apresentar algum fator depressivo também. Se é uma família autoritária, ele vai agir dessa outra maneira. Você vai sim, você tem que ir. Então, talvez isso fale. Ele vá, mas por uma questão de ordem, por obrigação mesmo. E lá pode ser que se exacerbe ainda mais isso tudo. Talvez piore, né? Piore. Os dois extremos são danosos, né? Tanto a subproteção quanto a superproteção, né? Então, tem que dar um pouco de autonomia a ele, mas também saber estabelecer os limites, né? Entender que liberdade é diferente de libertinagem. Enfim, é uma linha tênue, é realmente difícil, não é simples, mas faz parte do processo. E nada que um bom amor de mãe, amor de pai não consiga conduzir. Passa, né, doutor? Depois tudo passa, depois tudo se resolve. Exatamente, né? Tem as fases. Queridos, queremos agradecer muito. Conseguimos responder todas as nossas perguntas, que não foram poucas com relação a esse tema. Sabemos que tem muito mais coisa, mas aí depende de cada mãe chegar, sentar, conversar e resolver com os nossos filhos. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. E esse foi o Papo Mães de hoje. Nós falamos sobre tanta coisa, sobre depressão infantil, doença respiratória, sobre babá, sobre chá revelação. Foi uma delícia, foi muito bom ter você com a gente. Eu te espero próximo domingo, 10 da manhã. Se você quiser rever tudo, é só entrar lá no CV Play, o nosso aplicativo. Um beijo grande, fica com Deus. Eu te espero próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau.